Nós estamos iniciando mais um mês e sempre que isso acontece, também acontece algo muito especial entre nós, que é o momento de Santa Ceia. E eu queria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E deixe sua Bíblia aberta, a gente vai refletir sobre os versos 23 a 32. Eu vou pedir desculpas aos irmãos e vou contrariar a tese de muitos de que a leitura é essencial em toda a pregação, para a gente ganhar um pouco de tempo, tendo em vista que nós estamos querendo tentar cumprir esses horários aí estipulados pelos nossos decretos, não é? Então a leitura é extensa e eu vou citar várias vezes pedaços do texto, então os irmãos podem ter a liberdade de fazer a leitura posteriormente. 1 Coríntios 11, 23 a 32. E como introdução eu quero fazer 4 perguntas, para que você já comece a pensar nelas. Primeiro, o que é a Santa Ceia? Será que todos nós realmente temos consciência do que é isso? Segundo, por que devemos participar da Santa Ceia? Você já se fez essa pergunta? Terceiro, quais os benefícios de se participar da Santa Ceia? Você já pensou nisso? E por último, por que algumas pessoas não participam da Santa Ceia? Essas perguntas nós esperamos respondê-las hoje e esperamos que as respostas destas perguntas se tornem meio de nos abençoar, de nos edificar. Alguns aqui vão sair muito mais felizes daqui hoje, porque entenderam, porque vão entender alguns aspectos da Santa Ceia que talvez ainda não estivessem tão claros. Talvez alguns saiam preocupados, porque talvez não tenham dado, ou não deem, ou não dão a devida importância para esse momento singular na vida de todo cristão. A ideia de um povo reunido em uma espécie de culto, participando do pão e do vinho, está presente em vários lugares do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 pode ser ou pode dar uma referência à Santa Ceia, muito embora as palavras usadas sejam outras. Porém, os textos de Mateus 26 e de 1 Coríntios 11 formam uma base substancial e suficiente para a gente compreender o que é a Santa Ceia, os aspectos essenciais da Santa Ceia, a necessidade da Santa Ceia, as particularidades da Santa Ceia, os benefícios da Santa Ceia e a essência da Santa Ceia. Esses dois textos juntos. Ainda que você admita outros textos, e aí há controvérsias, há polêmicas, há discussões. Agora, nesses dois não há. E poucos assuntos na Bíblia são tão bem definidos, são tão bem explicados quanto esse. Você não já leu um texto da Bíblia em que o autor conta uma história ou fala alguma coisa que tem impacto sobre sua vida, mas ele não explica? E aí você ficou pensando, mas como é que eu vivo isso aqui? Porque ele só afirmou, ele disse, tem que ser assim, mas ele não disse como fazer isso. A Santa Ceia não tem esse problema. Existem outros princípios que talvez a gente precise
buscar mais base, estudar mais a Santa Ceia, não. Esses dois textos vão nos ensinar muito sobre, ou tudo que a gente precisa saber sobre a Santa Ceia. Por isso, o nosso tema desta manhã é alguns princípios cruciais. Alguns princípios cruciais da Santa Ceia. Então, desafio você nesta manhã a agora aguce a sua mente. Tente se desligar do que está aí te perturbando, porque eu sei que tem, né, Felipe? Tem alguma coisa aí que está... Peguei ele de surpresa. Tente se desligar desse negócio para você aprender 4 elementos. É lógico que esse texto é muito vasto. Eu vou trabalhar algumas questões. 4 elementos que eu considero cruciais, ou 4 lições que eu considero cruciais a respeito da Santa Ceia. Eu fiquei imaginando como é que eu tornaria esse estudo o mais compreensível possível. E uma das formas que a gente tem de ensinar é fazendo perguntas. Fazer perguntas e responder essas perguntas ao mesmo tempo é uma metodologia didática que pode ser boa. Então eu escolhi essa para hoje e eu vou responder 4 perguntas para que a gente chegue a essas 4 lições cruciais da Santa Ceia. Primeiro, o que é a Santa Ceia? Eu creio que os versos 24 e 25 dão uma resposta muito objetiva e muito clara, porque ele diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Verso 25, lá na parte final, tanto do 24 quanto do 25. Fazer isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Segundo, nós percebemos com esses 2 versos, a Santa Ceia é um memorial. E todos nós sabemos que memorial é aquilo que é deixado aí pelos homens em algum lugar para fazer com que as pessoas não esqueçam de um fato. Isso é um memorial. De uma maneira teórica, memorial é uma cerimônia ou um culto ou um momento realizado com o objetivo de nos fazer lembrar de algo que não podemos esquecer de forma nenhuma. E venhamos e convenhamos, vamos ser honestos aqui. Se Deus não tivesse criado isso, a gente não se lembraria nem mesmo que ele tinha morrido por isso. Pensa aí na sua semana, como que é? Pensa aí. O quanto você corre, trabalha e no meio de tudo isso, você fica lá lembrando, você está lá trabalhando, seu chefe está falando com você, a Rosângela está lá atendendo os clientes dela, e aí de repente ela fala: hoje, olha, Jesus morreu por mim. Quem é que faz isso? Pouquíssima gente. E quando a pessoa faz isso no trabalho, ela é tida como... a gente já sabe. Então Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo da nossa fragilidade em gravar na memória, em manter na memória, Ele sabe que nós somos ávidos ao esquecimento. Então Ele cria esse memorial, Ele cria essa cerimônia, Ele cria esse culto ou esse momento para que nós não nos esqueçamos do ato mais importante da existência humana, a morte de Jesus em lugar e por amor. Portanto, irmãos, é crucial saber que a ceia é um memorial. Segunda pergunta que quero fazer para mostrar a segunda lição crucial da Santa Ceia, a meu ver, é: por que nós devemos participar? Eu vou responder essa pergunta dividindo ela em 3 partes. Devemos participar porque Deus mandou, é a primeira coisa que a gente precisa saber. Por que eu participo da ceia? Porque Deus mandou. Se você olhar os versos 23 até o 25, se você olhar o texto, você vai perceber que a maioria dos verbos nesse texto está no imperativo. E o pastor e professor Ricardo, que trabalha aí com a língua portuguesa, a
Apesar de a gente falar português, todos nós aqui, ninguém aqui vai negar o fato de que esse negócio a maioria dos verbos está no imperativo. Imperativo, eu sei que a gente se atrapalha com a língua portuguesa, mas a maioria de nós sabe que imperativo é ordem. A maioria dos verbos aqui está no imperativo, mas os versos 23 a 25, a gente vai encontrar as seguintes dizeres: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aqui a gente já percebe a ideia de que a gente deve fazer. E o verso 24: fazer isto em memória de mim. Há uma ordem expressa, há um mandamento aqui para que nós participemos da Santa Ceia. E o verso 25 não foi diferente: fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes. Então, a Santa Ceia é um mandamento. E aqui eu preciso tratar rapidamente, porque tudo aqui é rapidamente, de um engano que muita gente tem. Quando se fala em mandamento, a maioria de nós pensa no quê? Nos 10 mandamentos. Quando muito, a maioria de nós vai se reportar ao Velho Testamento e vai pensar que mandamentos só se encontram no Velho Testamento. E isso é um engano. O Novo Testamento está cheio de mandamentos de Deus para nós. Se você quiser resumir a lei no texto de Lucas 14, quando Cristo diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você pode fazer. O problema é que se você quiser fazer isso e resumir a lei em 2 mandamentos, você precisa entender que existem implicações desses 2 mandamentos que afetam todos os seus passos, todos os seus olhares, cada piscada que você dá para o outro ou para outra, está compreendido aqui nesses 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a sua piscada foi indevida, você quebrou o segundo aqui. Você não amou o próximo como a ti mesmo. Se foi despretensiosa, sem compromisso, também quebrou. Então, achar que o resumo da lei facilita a sua vida, de forma nenhuma. Mas Cristo traz aqueles 2 mandamentos porque ele estava tendo um diálogo ali com os fariseus, mas o Novo Testamento está cheio de mandamentos. O próprio Jesus Cristo vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, se você não ama cumprindo o mandamento de Cristo, você não é discípulo dele. Então, mandamentos não só os 10 e nem só o Velho Testamento. Lá no capítulo 15 também de João, Jesus Cristo disse assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Ou seja, se eu cumpro o mandamento, eu sou amigo de Cristo, de maneira figurada. Cristo não está falando de uma relação de amizade. Cristo está falando muito mais de uma relação de irmandade. Cristo está se colocando ou se interpondo entre nós e Deus, talvez na essência, no mais grosso do que o texto está querendo dizer, é isso. Vocês estarão ligados a Deus através de mim, que sou seu amigo, se fizerem o que eu mando. Então não existe mandamento só no Velho, e nem, ou não muito menos, os mandamentos são apenas os 10, irmãos. A Santa Ceia é um mandamento e por isso nós obedecemos. O cristão obedece, o cristão cumpre. Devemos participar porque Deus mandou e nós devemos obedecer. E com isso eu consigo extrair aqui a segunda lição crucial da ceia. Como a gente está falando de obediência, a ceia define o filho. A ceia define o filho. Nós descobrimos que
a Santa Ceia é um mandamento, e quem obedece é filho, os filhos obedecem. Quem não obedece é rebelde, bastardo, está querendo ser filho, mas não quer negociar a sua prática de vida, não tem compromisso com a casa do pai. Esse não é filho. Agora, o filho tem compromisso com a obediência. Então a ceia é crucial também, porque ela define quem é filho, ou ela define o filho. Ela é um memorial, é crucial saber disso, e é crucial saber que ela define quem é filho, quem não é. Terceira pergunta a ser respondida para descobrirmos mais uma lição crucial da ceia: quais os benefícios de se participar da ceia? E como eu fiz a ideia do corta e cola, eu disse que ia dividir a pergunta anterior em 3, mas não é essa que eu vou dividir em 3. Primeiro benefício: quem participa está sendo obediente. Quem aqui é pai ou mãe? Quem são pais? Grande maioria de nós. Como nós nos sentimos quando os nossos filhos obedecem? Não é legal? E quando eles desobedecem? É muito ruim, não é? É ruim ver. É muito ruim ver filhos desobedecendo. Quem dirá sofrer o dano da desobediência? Então, o primeiro benefício é que, se você obedece, você gera prazer e vive no prazer, porque esse prazer gerado pela obediência, ele tem dois lados, é uma moeda com dois lados, porque tanto te faz bem, e aqui talvez aquela ideia do é melhor dar do que receber. Então faz bem a você quando você é obediente. É legal quando alguém que hierarquicamente ou na hierarquia da família está acima de você e ele diz algo e você é capaz de parar, de ouvir, de obedecer. Isso gera prazer para quem obedece e também gera prazer em quem está sendo obedecido. 1 Samuel 15 diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que tudo que a gente fizer para tentar recompensar alguém que a gente desobedece. É como o amor. Tem pais que acham que dando coisas para os filhos podem suprir o amor que deveriam dar. O maior engano. Obedecer é melhor do que sacrifício. Obedeça a quem você deve obediência. É melhor do que ter que fazer alguma coisa para recompensar a sua desobediência. Atos capítulo 5, Pedro mostra o quanto para ele a obediência era importante quando ele diz: importa a mim obedecer mais a Deus do que aos homens. A obediência é importante para nós, ela faz bem para nós. Segundo benefício: quem participa agrada ao mandante. Indiretamente a gente já disse. Ninguém aqui que é pai tem prazer num filho desobediente. Ninguém. Deus é o nosso modelo de pai. Ele é o pai por excelência. Então eu posso seguramente dizer que Deus tem prazer naquele que lhe obedece. Então, se você quer agradar a Deus, a obediência é um meio. Então é o segundo benefício, a gente agrada a Deus. Terceiro benefício: quem participa evangeliza. O verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ordem de evangelização é universal.
E todas as vezes que a gente participa desse momento, nós estamos dizendo para o mundo inteiro, estamos dizendo uns para os outros, estamos dizendo para os filhos nossos: Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. E quando há entre nós visitantes, eles sabem, através do que fazemos, que um dia Deus veio, morreu e se entregou em favor de todos nós. Então a ceia, por trazer benefícios, nossa teologia a define como um meio de graça. É um meio de ser bênção na sua vida. Ela é um memorial, ela é um meio de revelar o Filho verdadeiro, mas ela também é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus abençoa você. Como Ele te abençoa? Quando você obedece, isso gera prazer. Quando você obedece, você agrada a quem te mandou obedecer. E quando você participa, você evangeliza. Tudo isso são meios de graça proporcionados pela ceia a cada um de nós. Vamos responder então a última pergunta. Por que algumas pessoas não participam? Eu vou dividir essa pergunta também em algumas respostas. Primeiro, elas não participam porque não podem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O pronome aqui em segunda pessoa do plural revela para quem é a Santa Ceia. Ela é para a igreja, não é para qualquer um. O visitante não pode chegar aqui num dia de culto em Santa Ceia e simplesmente ir lá e participar, e sair daqui e viver a vida dele do jeito que ele está vivendo, sem nenhum compromisso e conhecimento do que está fazendo. Não pode, porque isso não faz bem para ele. A Santa Ceia é para os filhos de Deus. Existem os infiltrados que vão participar, mas isso não é um problema nosso. E eu não estou aqui preocupado com eles, eu estou aqui preocupado com a gente que se sente, que sabe que é filho de Deus. Entre nós, eu não quero assustá-los, mas existem muitos aqui que não são. Quem? Como é que eu vou pôr? Não tem como saber, eu não sou Deus. Você é que precisa se cuidar para que todos nós sejamos filhos. Lute, busque, se arrependa. Não viva como alguns têm vivido. Essa pandemia e esse distanciamento social vai servir, uma das coisas que ele vai servir é para mostrar quem são os filhos. Aliás, já está mostrando, né? Tem igrejas fechando as portas por questões financeiras, sabia? Porque o pessoal simplesmente abandonou a igreja, esqueceu. Você pode até dizer assim: ah, mas pode ser que naquela igreja as pessoas também estivessem em dificuldade. Há muitas controvérsias, né? Há muita coisa para ser dita e estudada a esse respeito, mas já houve igrejas que fecharam suas portas e ainda há muitas que ainda vão fechar, porque a grande maioria esmagadora dessas igrejas viviam com o que arrecadavam mês a mês. Pouquíssimas igrejas têm caixa para sobreviver algum tempo, pouquíssimas. E haviam muitas pessoas lá que não eram comprometidas com a igreja. Muitos não participam porque não podem participar, não fazem parte. Segundo, eles não participam porque não se sentem aptas. Agora, no meio da igreja há pessoas que não se sentem aptas a participar. E a confusão delas está dos versos 27 a 30, quando elas leem: por isso, aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, assim coma do pão. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Por esta razão, há muitos entre vós fracos, doentes, e não poucos os que dormem.
Essas pessoas que não se sentem aptas para tomar a ceia, elas leem essa passagem e falam: não, eu não posso tomar, porque eu saí, antes de sair de casa, dei o maior brigão lá. Eu e a Eliane demos o maior brigão lá, por causa do Luiz Felipe e do celular. Então não vou participar da Santa Ceia. O outro: eu fiz algo errado ontem lá no meu trabalho, não vou participar da Santa Ceia. Isso é um tremendo equívoco e uma péssima interpretação desse texto. E todos vão interpretar esse texto errado se parar no verso 30. Se você não chegar até o 32, você vai falhar na sua interpretação. O texto não está dizendo que quem cometeu um pecado antes da ceia, pouco antes, ou minutos antes, ou o dia anterior, na semana da ceia, não pode participar. Não é isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque se fosse isso, quem aqui tomaria a ceia hoje? Levanta a mão. Ninguém, nem você, Luiz. Nem o Otávio. Brigou mais o Grampinho hoje. Nem o Otávio tomaria a Santa Ceia, porque até o Otávio pecou antes de vir para cá, ou pouco antes ou pouco depois. Não é isso, irmãos, que o texto está dizendo. O texto está nos chamando a uma análise profunda da nossa vida. O texto está dizendo que quem não deve tomar a Santa Ceia são aquelas pessoas que estão vivendo em pecado, deliberadamente, sabem que estão em pecado, estão convivendo com esse pecado. É isso que o texto está dizendo. Essas pessoas não devem participar da Santa Ceia. E fica difícil ficar citando casos aqui, por exemplo. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você escolher viver em pecado, ou se você estiver vivendo em pecado, sabe que está errado, mas continua, então você não deve participar. É isso que o texto está dizendo. Não é: eu cometi pecado. Se fosse assim, irmãos, eu não podia nem dar ceia, nem tomar ceia, nunca. Porque vocês acham que eu chego aqui sem ter pecado? Eu gostaria, mas infelizmente não é assim que funciona. Então algumas pessoas não participam porque elas não se sentem aptas, porque mal interpretam o texto. E outras não participam porque não querem se comprometer. Essas aqui são perigosas. Pior do que as primeiras que não participam porque não podem. Tem gente na igreja, eu conheci um homem, pastor Edgar também. Quando eu o conheci, ele já estava na igreja há 17 anos, ele não perdia um culto, ele era dizimista, mas ele nunca participou da Santa Ceia deliberadamente. Sabe por quê? Porque ele nunca aceitou ser membro da igreja. E existem muitas pessoas assim, que frequentam a igreja, eles conhecem relativamente a verdade, eles gostam da igreja, eles não querem se envolver de verdade com a igreja, porque eles sabem que fazendo isso, algumas coisas na sua vida vai ter que mudar, e eles não querem. Que triste por essas pessoas, lamentável por elas. E nesse sentido a gente aprende então a quarta lição crucial da ceia. Ela divide dois mundos. A ceia é um memorial. A ceia define o Filho, é um meio de graça e divide o mundo em duas partes: salvos e perdidos. Eu não estou dizendo com isso, eu vou encerrar sem dar muitas explicações, que todo mundo que participa da Santa Ceia é salvo, mas todo aquele que compreende a essência da ceia e verdadeiramente participa é um filho de Deus. O que você fará diante das informações que acabou de receber? Não é membro da igreja ainda? E talvez aqui eu fale muito para os adolescentes, para os mais jovens, porque eu sou fruto de uma geração que foi ensinada que a gente não deve se tornar membro da igreja muito novo, não. Eu não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram. Porque ninguém na igreja, ninguém
Aliás, isso é uma discussão teológica enorme. Ninguém na igreja deveria ser privado de participar da Santa Ceia, porque à luz da história, a ceia era para todos da igreja. Eclesiasticamente se criou um negócio, não só pode participar os mais velhos, por exemplo. Na igreja primitiva as crianças participavam, todo mundo que estivesse na igreja, que fosse da igreja, participava da Santa Ceia. Isso durou muitos e muitos anos, até que a igreja foi se estruturando, e aí a igreja começou a falar assim: não, mas eles erraram. E a gente às vezes gosta de fazer isso, sabia? Por exemplo, na igreja primitiva, como é que as pessoas eram recebidas como membro? Um dia, no mesmo dia que levantava a mão dizendo eu aceitei Jesus, eles eram recebidos. Mas aí vem a igreja moderna e fala assim: não, mas isso é precipitação, está errado, ninguém pode ser recebido como membro sem fazer discipulado, catecúmenos. E tem catecúmeno aí que dura 2 anos. Quer dizer que a igreja primitiva não prestava, o que presta é a nossa. O nosso modelo não presta, nós é que temos que ser um modelo para uma outra Bíblia, talvez. Vai deixando isso de lado. Ninguém deveria ficar isento. Agora, uma vez que você tem idade suficiente, isso pode ser 3, 4, 5, 10 anos. O máximo que eu já vi até hoje foi 7. A igreja presbiteriana de Interlagos recebeu uma criança de 7 e uma de 9. Foi o máximo que eu vi. Mas todo mundo capaz de responder quem é Jesus, o que ele fez por ele, tendo convicção da vida eterna nele, não poderia ser excusado de participar da Santa Ceia, de forma nenhuma. Por aquilo que a gente já afirmou que a ceia é, ela é crucial, ela é importante para quem é cristão. Mas e aí, você não é membro ainda da igreja? Por quê? Não quer assumir o compromisso, não acredita no inferno, não acredita que o inferno é real, que o céu é real, ou acredita? Se acredita, você precisa mudar de postura em relação à Santa Ceia. Eu queria convidar à frente os nossos irmãos presbíteros que estão aqui, pastor Edgar, pastor Ricardo está cuidando do filho, vou deixar ele quietinho ali no lugar dele, até porque nós não vamos ter material suficiente para todo mundo, mas vamos nos colocar de pé, todos aqueles que vão participar, que têm direito de participar, estão em comunhão com a igreja. Vamos consagrar esses elementos e você vai recebê-los para a glória de Cristo Jesus, em memória do que Ele fez. Senhor, nós abençoamos e ao mesmo tempo te damos graças por esses elementos que sobre esta mesa estão postos. Que se cumpra através deles aquilo que aprendemos nesta manhã, porque eles são cruciais, Pai, como meio de graça a nós, como revelação de quem é filho, que os filhos obedecem. Eles são cruciais, porque nos fazem lembrar do que o Senhor fez. Então, aplique tudo isso de forma prática na vida de cada um que participar hoje, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.